Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Seu irmão em Cristo, pastor Nilson Carvalho aqui no monte, clamando ao Senhor. Olha que mata linda para ali, ó. Uma mata maravilhosa. Estou aqui no meio da mata, clamando ao Senhor desde cedo e é uma maravilha estar aqui. Eu quero ler com meus irmãos a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número, graças a Deus, 2 e a partir do verso 41. Verso 40, nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim, ó irmãos. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 1000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus, que maravilhas! Irmãos, vemos aqui a palavra de Deus, aonde nós lemos aqui o Evangelho do Senhor Jesus. Nós lemos sobre as primeiras conversões, né? Os 3.000 convertidos na obra do Senhor Jesus. E nós vimos que os apóstolos pregavam a palavra do Senhor com veemência, pregavam a palavra do Senhor com autoridade, pregavam a palavra do Senhor com ousadia. E a Bíblia Sagrada vem nos mostrar que eles testificavam e exortavam aos irmãos queridos da igreja primitiva, dizendo para eles: salvai-vos desta geração perversa, livrai-vos desta geração maligna, desta geração pecaminosa, deste mundo corrompido, e exortava com grande autoridade, de sorte que muitos creram, e a Bíblia diz que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, com a pregação dos apóstolos, com a pregação dos irmãos, agregaram-se quase 3.000 almas, aceitaram Jesus, batizaram e agregaram, passaram a congregar juntamente com os apóstolos. Irmãos, eu vejo nesta palavra, aonde eu li aqui em Atos, no capítulo 3, capítulo 2, verso 40 a seguir, que na realidade a leitura das conversão das 3.000 almas começa no verso 37. Mas eu vejo aqui, meus irmãos, como os apóstolos eram usados nas mãos de Deus para transmitir o recado de Deus, para pregar o Evangelho. E numa pregação, 3.000 almas renderam-se aos pés de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo difícil, onde as almas precisavam aceitar Jesus, não precisam aceitar Jesus. Porque estamos vivendo os últimos momentos, os últimos segundos da igreja do Senhor na terra, onde Jesus vai tirar o seu povo a qualquer momento. E nós temos visto os sinais acontecendo no mundo inteiro, os vulcões, os maremotos, os terremotos, as guerras, as ameaças de guerras, as pestilências. Temos visto tudo isso acontecer. No meio das igrejas, dos ministérios grandes, os escândalos que têm acontecido, escândalos em cima de escândalos. Esse é o motivo que o povo hoje não estão querendo aceitar Jesus. Satanás trabalha na mente deles de uma maneira tão terrível,
que Satanás consegue colocar na cabeça deles, olha, se esta pessoa, esse crente, fazendo assim, vai ser salvo, você também vai ser salvo aí, onde você está, no seu catolicismo, no seu espiritismo, aí fazendo a vontade da carne. Satanás convence eles de que se a pessoa, o pastor, o crente fazendo aquele ato, aquele escândalo, vai ser salvo, ele também vai. Não precisa ele ter que ir lá para a igreja do pastor. Não precisa ele ter que ir lá para a igreja evangélica. Irmãos, e escândalos em cima de escândalos, ministérios grandes, que deveria ser exemplo, que deveria ter referência, testemunho para o povo de Deus. Então, tem sido vergonha para o evangelho. Tem causado vergonha aos verdadeiros servos e servas do Senhor. Porque os verdadeiros servos e servas do Senhor, ao ver os escândalos que estão acontecendo, os que estão saindo nas redes sociais, os que estão saindo nos jornais, às vezes o irmão fica sabendo do escândalo, mas fica por ali mesmo na igreja, não sai, não vaza, não chega às redes sociais, não chega aos jornais, mas o irmão vê e fica escandalizado. Quantos têm abatido a sua fé por isto? Quantos têm, meus irmãos, desviado do evangelho por conta dos escândalos? E Jesus disse bem claro, olha, é mister vir um escândalo. Quer dizer, é permitido acontecer o escândalo, mas ele adverte também, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, ai de vocês, pastores, que estão escandalizando o evangelho de Jesus, que estão escandalizando os pequeninos do Senhor. Ai de vocês, vocês hão de prestar contas diante do grande Deus Jeová, pelos escândalos que vocês fizeram no evangelho de Jesus, pelos escândalos que vocês fizeram na igreja de Jesus, a ponto de fazer que muitos irmãos viessem perder a fé, a ponto de fazer com que muitos irmãos viessem se escandalizar e desviar do evangelho. Saiba que uma alma para Jesus tem muito valor. E você que está na frente da obra como obreiro da casa do Senhor, você que está na frente da obra como um obreiro ou uma obreira da obra do Senhor, como um pastor, como um líder, saiba, você foi colocado aí para cuidar das ovelhas do Senhor, para cuidar do rebanho do Senhor, não para escandalizar o evangelho de Jesus, como você está escandalizando. Pastor, obreiro que não ora, sempre ele erra mesmo. Obreiro que não ora, ele sempre erra. Pastor que não ora, ele sempre erra. Por isso que os escândalos vêm. Quantos pastores envolvidos com mulheres da igreja, mulheres até casadas, com a jovem da igreja, isto sai, quando sai, cai nas redes sociais assim, é um escândalo terrível. O povo fica admirado, jogando pedra, aí joga pedra em todos os crentes. Não é somente naquele errado, não é somente naquele que está fazendo o erro, que está cometendo o ato, não. Aí para ele já é todo, Satanás já embola todo mundo, todos que não prestam, todos que não valem nada, todos são iguais. Mas aqui, na leitura da palavra do Senhor Jesus, nós vimos aqui que os apóstolos pregavam com autoridade. Era início do ministério, era início de um evangelho. E quase ninguém conhecia a palavra, quase ninguém conhecia Jesus. E aparece ali os apóstolos anunciando Jesus, aquele que vocês mataram na cruz do Calvário, aquele que vocês crucificaram ele lá na cruz, ele ressuscitou, e ele está fazendo essas maravilhas aqui no nosso meio. Ele está fazendo esses sinais aqui no nosso meio. É ele, é Jesus, aquele que vocês crucificou. Vocês crucificou ele,
mas Ele está com as mãos estendidas, prontas para vos perdoar. É somente vocês aceitar Ele como Salvador, abandonar os vossos pecados e não mais praticar o vosso pecado. Esse Jesus vai perdoar vocês. E com muitas outras palavras que advertiam os apóstolos, as pessoas se convertiam ao Evangelho e eram batizados por eles. E eles recebiam, ouviam de bom grado as mensagens, a palavra que era pregado por ele. E se batizaram naqueles dias quase 3.000 almas. E o bom de tudo, aqui no verso 42, mostra que eles, os irmãos da igreja primitiva, aqueles novos convertidos que aceitaram Jesus, perseveravam na doutrina em que ensinava os apóstolos, na comunhão entre os irmãos, entre a irmandade, viviam na comunhão e também no partir do pão e nas orações. É o que eu falei agora, pastor que não ora, obreiro que não ora, sempre causa escândalos, sempre causa vergonha para o Evangelho. Você pode ver que na igreja primitiva você não via escândalo, você não via esses escândalos acontecendo que nós vemos hoje. Sempre aparecia os instrumentos de Satanás para querer pregar contra o Evangelho, porque no livro de Mateus 24, Jesus diz que aparecia muitos falsos profetas e muitos doutores pregando, e muitos Cristo dizendo que seria o Cristo, muito anticristo, digamos assim, com o espírito do anticristo dizendo que era o Cristo, e enganariam muitos. Paulo enfrentou isso no ministério, os irmãos enfrentaram isto na igreja primitiva, mas eles combatiam e venciam pelo poder que há no sangue de Jesus. E os irmãos perseveravam, vendo o testemunho dos irmãos, dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e na oração. E em toda a alma, irmãos, havia temor. Em toda a alma havia temor. É o que está precisando hoje as igrejas. As igrejas hoje, os crentes hoje, estão precisando de ter temor. E muitas maravilhas o Senhor operava, e sinais o Senhor fazia através dos apóstolos. Uma igreja que tem santificação, uma igreja que tem santidade, uma igreja que ora, uma igreja que vigia, uma igreja que consagra. Deus opera com poder nessa igreja, irmãos. Deus opera com autoridade nessa igreja, irmãos. Deus opera porque no livro de Marcos 16, verso 17, Jesus diz: esses sinais seguirão aos que creem. Então, se tem santidade na igreja, tem sinais. Existem muitas igrejas aí que os irmãos andam como vive o mundo. As irmãs andam como prostitutas lá do mundo, com os símbolos das prostitutas, com os costumes do mundo, sem santidade nenhuma. E diz que tem sinais no meio deles, tem cura. É pura enganação. É pura enganação, irmãos. Porque eu conheço pessoas dessas igrejas que estão enfermas. Vai lá, não cura porque não está curado. Está paralítica. Vai lá, não cura porque que não levanta e anda. É pura enganação. Eu pastoreei uma igreja. E quando eu pastoreava esta igreja, veio uma irmã de Brasília para estar visitando a sua família ali, naquele setor daquela cidade onde eu pastoreava essa igreja. E essa irmã me dizia que lá em Brasília houve um casal de namorados que eles iam se casar. E então eles tinham noivado, já feito o noivado, mas o jovem estava desempregado, não tinha dinheiro para comprar os móveis para se casar. A moça também estava desempregada e eles iam nessa igreja. A irmã me falou a igreja, mas não convém falar aqui. Eles iam nessa igreja, numa dessas igrejas que faz isso aí. E ao chegar lá, eles vendo ali os acontecimentos, ali, o culto, presenciando sempre,
Um dia o jovem foi sozinho, ele não foi com a noiva. E ao terminar o culto, ele chegou no pastor e contou a situação. Pastor, a gente vai casar tal tempo, estou noivo com a irmã aí, e eu estou desempregado, não tenho dinheiro, tenho que comprar os móveis, até o casamento não tem dinheiro, não sei como que eu faço. O irmão podia me ajudar. Sabe o que o pastor fez para ele? Ó, irmão, vai ser o seguinte, sabe ali o altar dos milagres? Sim, pastor, sei. Você vai vir numa cadeira de roda. Vai chegar aqui e vai subir lá na cadeira de roda, vai subir lá no altar. E você vai ficar no meio dos enfermos lá. Você vai ficar lá no meio dos enfermos. E é dizer que quando eu estiver pregando, que eu for fazer a oração do milagre, você vai levantar da cadeira de roda e vai andar. Aí a gente vai entrevistar você, você vai dizer que você estava paralítico naquela cadeira de roda, tanto tempo, tal assim, e aí, com esse testemunho que você vai dar, nós vamos te dar 3 mil reais. Isso foi em 2010, hein, irmãos? Vê onde está 2010. Nós vamos te dar 3 mil reais. E com esses 3 mil reais, você vai poder comprar os móveis da sua casa e fazer o que você precisa. E assim o jovem fez, irmãos. E não comunicou com a noiva. Preste atenção no que aconteceu. Aí no dia que ele inventou de fazer isso, a noiva foi. Só que ele foi sem comunicar com a noiva e a noiva foi sem comunicar com ele também. Então ele subiu no altar lá dos milagres, como diz eles, na cadeira de roda. Só que por conta da multidão, a noiva lá atrás não via ele, né? Mas quando foi na oração, ele levantou e andou, e aquele barulho todo na igreja, aquela incentivação toda, aquele barulhão que você sabe como os irmãos ficam, né? E aí, o pastor foi entrevistar, você estava paralítico, estava paralítico, quanto tempo você estava paralítico? Tanto tempo eu estava paralítico, e agora você levantou, agora eu levantei e andei, não sei o que, aquele barulho todo. Ah, irmão, noiva lá de trás olhou e falou, mas aquele é fulano. Mas está errado, ele não é paralítico. Aí. O que está acontecendo? Ela está de lá vendo tudo e deixando rolar, deixando. Quando terminou o culto, os irmãos iam embora. E aí eles iam ter que passar pela porta, né? E aí a igreja grande, multidão grande, aquela multidão vai estreitando para o lado da porta. E ela foi acompanhando ele de longe com os olhos e chegando perto. Quando ela parou com ele, falou, que é aquilo ali? Ele falou, fulano, você aqui? Sim, que negócio é aquele ali de você naquela cadeira de roda lá? Você não é paralítico? Para aí, você sabe o que é? Nós vamos casar, sabe, tal tempo, assim. E eu falei com o pastor que eu estou desempregado, que a gente vai casar tal tempo e que nós não temos dinheiro. Eu pedi ele uma ajuda. Aí ele me propôs, eu vim naquela cadeira de roda e fazer aquilo ali, que ele ia me dar 3 mil reais. Então, aí agora nós podemos casar. Sabe o que a jovem falou? A noiva? Está terminado o nosso noivado. Que é isso? Está terminado. Se você teve coragem de fazer isso com o teu Deus, o que você não vai ter coragem de fazer comigo? Aleluia! Isso é visão de Deus, irmãos. Acabou o noivado, perdeu a bênção por deixar de vigiar, por causa de o olho no materialismo, né? Por causa do olho no financeiro, deixou a avareza entrar no coração, perdeu a bênção. Então é isso, irmãos. Temos que ter cuidado, porque a igreja sem doutrina não tem cura divina, não tem milagre, não tem maravilhas. Se dizem que tem, cuidado, observe direitinho, porque há enganação. Uma igreja verdadeira que vive a doutrina de Jesus, uma igreja verdadeira que prega o verdadeiro evangelho de Jesus, existe sinais. Existe maravilhas, existe, meus irmãos, prodígio no meio delas. Mas uma igreja que vive a verdade, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que prega a santidade. Não, meus irmãos, uma igreja que vive de engano. A maioria das igrejas hoje está enganando o povo. A maioria das igrejas hoje, dos ministérios, estão enganando o povo. Principalmente, irmãos, principalmente os ministérios grandes, que era para ser exemplos, estão enganando o povo. Irmãos, o povo sempre viveu enganado. Desde o princípio,
por político, por reis, sempre viveu enganado. Agora, irmão, nós, servos de Deus, pregadores do Evangelho, somos a esperança do povo. Devemos mostrar para o povo a verdade. Somos nós que iremos tirar eles da escravidão de Satanás. Iremos tirar eles das garras de Satanás. Estamos, irmãos, enganando também o povo. Agora até no meu evangélico, até no meio dos cristãos, havendo enganação, meu irmão. Misericórdia. Tenha misericórdia das almas, meus irmãos. Tem misericórdia das almas, pastor. Tem misericórdia das almas, obreiro. Você que está me vendo aí, saiba que o seu Deus diz que Ele vai te cobrar cada alma que Ele colocou a sua responsabilidade e você deixou perecer por cuidado, por falta de cuidado. Deus vai requerer de você. E não tem como escapar. Confere em Ezequiel capítulo 3, verso 16 a seguir para você ver. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos eles tinham tudo em comum. E todos os que criam estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Uma qualidade especial da igreja primitiva. A união, a oração, o amor, tudo comum entre os irmãos. Aqueles irmãos que tinham necessidade dentro da igreja, a Bíblia diz que os irmãos que tinham condição ajudavam-os. Outros vendiam suas propriedades, suas casas, suas fazendas e repartia com os irmãos na igreja. É para isso que existe o financeiro na igreja, o dízimo, a oferta. Para, além de ajudar a manter a casa do Senhor Jesus, ajudar os necessitados da igreja. Veja se essas igrejas grandes, veja se estão fazendo isso nos ministérios aí fora. Por isso que o Senhor Jesus levantou a igreja pentecostal aliança com Deus. Porque este ministério, além dela viver a doutrina da IPDA, onde eu congreguei 28 anos e aprendi a doutrina e o evangelho de Jesus, esse ministério foi levantado para poder pregar o verdadeiro evangelho. E aqueles irmãos necessitados da obra, aqueles irmãos mesmo que precisar de uma ajuda, de uma cesta, de um dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a energia, para pagar a água, nós iremos ajudá-los ele. Porque é membro da igreja, se nós não cuidar dos nossos, de quem nós iremos cuidar, irmãos? Então vamos ser uma igreja primitiva. Os apóstolos, a igreja do tempo dos apóstolos, eles pregavam com tanto poder e tanta veemência, que em uma só mensagem que eles pregavam, 3.000 almas se convertiam. O que é isto? Santidade, vigilância, jejum e oração. E hoje aqui eu estou no monte. Eu estou aqui com propósito com Deus, orando, buscando ao Senhor em oração, me consagrando para Deus operar lá na igreja Aliança com Deus. Quarta-feira nós estamos ali numa campanha em favor da família. E eu vou estar lá, preparado em oração e jejum, para Deus usar, para Deus operar maravilhas. Eu estou aqui me preparando, me consagrando, orando a Deus. É assim que era a igreja primitiva. Os irmãos viviam em oração, em comunhão e no partir do pão. A igreja pentecostal Aliança com Deus também irá viver a fé dos apóstolos. Temos o regulamento da igreja e já incentivamos, já ensinamos pelo regulamento da igreja. Iremos, em nome do Senhor Jesus, você quer fazer uma prova? Entre em contato conosco. Venha nos visitar na nossa igreja Aliança com Deus, na Rua das Águias, quadra 2, lote 3, no Jardim Floresta, na cidade de Trindade, no estado de Goiás. Você vai ver que o que eu estou te falando não é somente de boca para fora, mas será uma realidade, mas é uma realidade e você vai presenciar. Que o Espírito de Deus fale melhor no teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e eu vou continuar aqui a oração com Deus até o horário de meio-dia. Eu estarei aqui orando e buscando ao Senhor Jesus. 7h20 eu já estava aqui em cima do monte orando a Deus. Que Deus abençoe, paz do Senhor em nome de Jesus.